Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais e agora vamos falar de dor. Aliás, toda vez que nós falamos de dor, todo mundo fica com medo e todo mundo já fica receoso. Poxa, mas é falar de dor e principalmente ligado a dentes. Eu quero saber do doutor Eudécio, que é o nosso colaborador aqui do programa. Por que a dor de dente causa tanto medo, doutor? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. O Tancredo, dor é dor. Não é bom em lugar nenhum. Quando está dentro da boca, boca é um universo muito íntimo, né? Muito pessoal e a porta de entrada de todas as emoções, todos os alimentos. É um órgão muito mais íntimo do que as pessoas possam imaginar, tá? Dor de dente, ela é muito pontual, específica. Agora, nos últimos tempos, a odontologia tem atuado num outro tipo de dor que nem a odontologia, nem a medicina, nem a sociedade sabe ao certo esse papel, essa função e o porquê que o dentista pode ser tão útil na vida das pessoas. Sim, sim. A boca, ela é constituída em termos de ossos, praticamente, né, no crânio, forma a parte superior através da maxila, um osso que fica a parte superior, e a mandíbula, que é o osso dessa região inferior, Sim. que é articulada, é um osso completamente móvel, né? Articulamos fala, mastigação, etc, etc. E isso que é inserido no crânio. Isso aqui é preso por músculos, por cápsulas, ligamentos, inervação, vasos, irrigação e tudo mais. Quando tudo está em equilíbrio, nós sentimos super bem. Respiração, mastigação, músculo no seu devido lugar, não tem nada, né, fora do... E sentimos uma paz tranquila. Sim. Só que da primeira restauração que é feito, se na fase ainda é criança, e se essa restauração ficou pegando um pouquinho alta, essa história depois você acostuma, não, é que o organismo ele muda a mandíbula de lugar para que haja o maior número de contato dos dentes possível. O que a gente acha uma coisa tão simples, né? Aparentemente. Só ficou um pouquinho, um vai pouquinho desgastando alto, mas com o tempo. depois você acostuma. Aí, realmente, doutor, volta na semana seguinte, o senhor falou, eu realmente acostumei. A natureza faz isso, tá? Só que ao longo da vida, se extraídos dentes, toda vez que se extrai um dente, o que tiver por trás vai vir para frente, o que tiver em cima vai descer ou vai subir e desequilibra. E sempre que há desequilíbrio, a natureza vai mudando a posição. Essa mudança de posição, muitas vezes vai fazer com que o côndilo, a cabeça da mandíbula, venha mais para dentro, ou mais para fora, ou mais para frente, ou mais para trás, com relação à posição dele. Sim. Vai haver estiramentos musculares. Esses estiramentos musculares, o músculo que for usado para mais, muitas vezes ele reduz o fluxo sanguíneo, porque as fibras estão mais ativas. Falta o oxigênio e começa a sentir dor. Às vezes as dores são pontuais, a nível de face, nessa região próxima ao ouvido, porém, o sistema estomatognático, né, esses ossos, é ligado por uma série de músculos que vai inserir também em toda a cabeça, na nuca, nessa região da frente, e aí na que coluna. vem os reflexos. E aí vem as dores crônicas do organismo. A mais famosa dela, Tancredo, é a enxaqueca. Enxaquecas, que normalmente se vai no neurologista, se vai no otorrino. Aliás, se passa o diagnóstico de enxaqueca e tratamento para enxaqueca é paciência. Porque ninguém quer tratar enxaqueca, porque a informação que a gente tem é que enxaqueca não tem cura. Você tem que aprender a conviver com aquilo. E a ironia, ao longo desses últimos meses, nós estamos tendo um curso na nossa clínica de oclusão e nós eliminamos cerca de 30 casos de muita dor, dores de 20 anos, de 35 anos, de gente que nem lembra desde quando, gente que toma injeção na veia todo mês, gente jovem, pessoas de todas as idades. Então a enxaqueca normalmente não se sabe a causa, porém na odontologia nós sabemos, mau posicionamento da mandíbula que acontece ao longo da vida.
todo mundo nasce simétrico. Todo mundo nasce igual, os dois lados. Você já falou isso aqui. Ó. Exato. Por mastigar mais de um lado que do outro, ao longo das interferências, que vai havendo mudanças na face, na mastigação, vai desenvolver um lado mais do que o outro, e ao desenvolver um lado mais do que o outro, vem o que nós falamos, desvio de septo. Normalmente, quase todo mundo adulto tem o nariz entortado um pouquinho para a direita ou para a esquerda, dependendo de onde ele mastiga. Ele vai ter uma sobrancelha mais alta do que a outra. É a compensação do organismo frente a essas mudanças. Normalmente há uma mudança também da postura de pescoço e o que reflete na coluna. Na coluna. É. Isso mais uma vez reforça aquilo que nós ouvimos muito, em que infelizmente não demos muito atenção, e por acreditar, por ser como se fosse uma fábula, como se fosse uma história lá do Ocidente, do Oriente, onde eles falam que o organismo, o ser humano tem que ser tratado como um todo e não somente como pequenas porções, né? Normalmente se trata pontualmente, né? Pois é, nós tínhamos a cultura, e ainda temos essa cultura muito reforçada, que isso é mítico, que isso é alguma coisa fábula, ou seja, é uma questão do bem viver. Tancredo, as pessoas não se dão conta dessa atuação do cirurgião dentista, tá? Mas tem o próprio cirurgião dentista, a grande maioria não sabe, tá? Eu gostaria de te mostrar uma das causas de transtorno mais comum que existe é o zumbido no ouvido. Zumbido no ouvido, sensação de água dentro do ouvido, barulho de cachoeira. Que a gente vai lá no otorrino para resolver. Que vai no otorrino. Eu tenho na nossa clínica 2 otorrinos, dois profissionais maravilhosos, que relatam, olha, na nossa clínica é difícil um dia que alguém não chega com dor de ouvido, né, afirmando que é sinusite. Ou labirintite. Ou labirintite, a gente avalia, não tem nada. Você olha o ouvido, não vê nada. E ele reclama que está zumbindo. Ainda hoje eu conversei com uma fonoaudióloga, agora há pouco, que ela disse, olha, provavelmente no mínimo uma meia dúzia de pessoas nos procura todos os dias com um relato de zumbido no ouvido, né? E nada mais Tancredo, do que a aproximação do côndilo do ouvido, que o côndilo está ao lado do ouvido. Existe uma espessura na região posterior. O que é esse côndilo? Só para a gente exemplificar. Só para você entender. Isso aqui seria a mandíbula, tá? Um osso nesse crânio. E essa cabeça do côndilo está aqui nessa região, que isso aqui é preenchido por uma membrana, tá? Um disco de articulação. Similar ao que nós temos em todas as articulações, né? Então temos aqui uma cápsula que vai fazer o amortecimento dessa região. Então isso aqui é preenchido. Porém, um mau posicionamento, um desvio para um lado ou para outro, vai fazer com que essa cabeça aproxime da região do ouvido. Essa aproximação da região do ouvido vai gerar uma pressão interna, tá? Que vai pressionar o ouvido. Que vai desequilibrar, essa pressão interna vai desequilibrar os ossículos responsáveis pela nossa audição, estribo, martelo e bigorna, tá? Há um desequilíbrio ali, é comum o zumbido, o barulho de grilo, o barulho de cachoeira. Mas isso por tudo causa dessa pressão. Pode vir por causa de uma oclusão? Uma oclusão. Mentira. Praticamente 80% da população tem, em maior ou menor grau. Muitos têm enxaqueca. Graças a Deus, a grande maioria é assintomática. Ele vai perceber que estala um pouquinho, faz barulho, e que infelizmente, na grande maioria, a gente fala, não é assim mesmo, com o tempo passa, você vai convivendo. Tem que acostumar com aquilo. Sempre dá para corrigir. Pois é, sempre. O tratamento... Equilibrou, mas é cirúrgico? Tudo. É ortognático? Não é cirúrgico, normalmente, lógico, quando existe uma discrepância ortognática, aí é outra história. Mas nós estamos falando da grande maioria da população, tá? A grande maioria da população. Nós precisamos equilibrar a mandíbula, a posição da mandíbula com relação ao crânio. Sim.
Normalmente nós fazemos isso através de uma placa, nós chamamos de placa reprogramadora, ou quando o paciente tem muita dor, que mal consegue abrir a boca para fazer uma moldagem, a gente tem que fazer uma placa desprogramadora para desinflamar esses músculos. Ele vai relaxar, aplicamos laser, tem todo um processo de terapia para isso. Aí então, relaxado, no segundo momento, você faz a placa reprogramadora, onde nós direcionamos a mandíbula para a posição de equilíbrio. Na posição de equilíbrio, os músculos em segundos relaxam. Olha que maravilha. Segundos. Tancredo, uma semana é o tempo bastante comum que nós percebemos o relato das pessoas que simplesmente se aliviam da dor que carrega ao longo de uma vida inteira. É muito rápido, porque quando nós falamos de reposicionamento, de maloclusão, de um reposicionamento dentário, nós automaticamente nos ligamos à questão dos aparelhos. Os aparelhos ortodônticos, né? Os aparelhos ortodônticos, eles são utilizados ao longo de uma vida para reposicionar aquela arcada. A placa reprogramadora, Tancredo, ela não é o tratamento. Ela é o diagnóstico e orientação do tratamento. Então, de uma semana, um mês, no máximo 90 dias, o paciente tem que ter alta, entre aspas, dessa placa. É comum em 1 ou 2 semanas não ter mais dor nenhuma. Tá? Sim. Tem pessoas muito estressadas que apertam com muita força. Enfim, tem uma série de... Às vezes você vai usar essa placa durante pouco tempo ou vai usar durante muito tempo. Depois, aí sim, pode ser que tenha que usar aparelho ortodôntico de uma maneira diferente. Pode ser que a placa, pelo que eu entendi, ela ajuda o diagnóstico e entender o caminho. Alivia, ela elimina a dor. Então, tipo assim, a placa é para definir onde é que a mandíbula vai ficar. Ela precisa ficar aqui, ponto. Na posição de relaxamento. Agora, para eliminar a placa, qual é a espessura dessa placa? Quanto que teve que abrir a boca? Quanto que teve que chegar para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás? Certo? Uma vez definido isso, aí a gente então vai trabalhar no sentido de eliminar aquela placa. Às vezes nós precisamos fazer dentes, aumentar o tamanho dos dentes, e às vezes nós precisamos colocar às vezes uma liguinha no dente de cima, com o dente inferior, faz com que eles aproximam. Às vezes o simples fato de colocar a placa durante algum tempo, os dentes se movem e entram em equilíbrio por si só. Enfim, a placa é o diagnóstico e a direção de onde nós queremos. Você sabe, depois nós vamos fazer o tratamento. O que mais me preocupa com relação à dor é porque uma dor ocasiona outra. Um problema puxa o outro. Ele nunca fica ali isolado. A enxaqueca, ninguém consegue conviver com dor, doutor. Você tenta, você encontra caminhos, mas não consegue conviver. Você vive de uma forma não muito produtiva. Aquilo vai influenciar em outros problemas. Aquilo vai influenciar, por exemplo, uma má postura, que vai geralmente jogar lá para a coluna. A dor faz com que o indivíduo se encolha, ele abaixa, ele precisa contrair os músculos. A dor não é só aqui, passa a ser aqui, né? E passa a refletir na vida do indivíduo. Tancredo, quando se fala em dor, primeira coisa que pensamos, médico. Sim. Só médico. Médico vai me dar medicamento, vai eliminar minha dor, e a grande maioria vai tentar atuar no efeito. Coluna para cima, raramente não tem influência da boca. Raramente não vai ter influência da boca, da posição da boca, tá? Equilíbrio neuromuscular, que passa nessa região. E quem pode equilibrar isso? Normalmente é o cirurgião dentista. Então, as pessoas ficam assustadas. Caramba, mas 10 anos, 20 anos, 30 anos de dor, médico nenhum resolveu? Um dentista vai resolver? Sim, acontece que é o dentista que equilibra essa posição. Médico nenhum vai poder fazer Deveria isso. ter sido o primeiro profissional a ser procurado. Deveria. Nós estamos super felizes com a quantidade de dores que nós eliminamos no nosso dia a dia. Tancredo, é emocionante de ver. Rola muita lágrima, rola muita dor. Gente que chega chorando,
Fala, será que dessa vez, já tem tantos anos, eu começo a perder, já perdi minhas esperanças. Desestimulados. Volta lá uma semana depois, 15 dias depois, sorrindo. Doutor, eu tenho que confessar para o senhor, eu não acreditava não. E quando o senhor me entregou aquela plaquinha, eu vou confessar, eu não acreditava que isso ia resolver. Eu passei a vida inteira atrás de médico. Exatamente. Passei a vida inteira tomando remédio, dormindo mal, sofrendo dores da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. E não dormia bem à noite. Aí o senhor me vem com uma plaquinha, coloca, parei de tomar remédio, passei a dormir bem, acabaram todas as dores em apenas uma semana. Não estou entendendo muito esse negócio, não, mas estou achando muito bom. Com certeza, doutor. A questão também vai da informação, de chegar essa informação. Nós, infelizmente, não temos esse acesso. Eu me coloco no rol dessas pessoas, porque até então nós nunca tínhamos ouvido falar sobre isso. Até eu ouvir essa entrevista, no qual estou participando aqui no estúdio, e que todos vocês estão acompanhando em casa agora, e também nas redes sociais, e também na internet, por muitos anos ainda vão ouvir falar sobre isso, nós não tínhamos esse acesso. Nós não acreditávamos que poderia ser realmente um odontólogo a nos resolver tais situações. Agora, já com informação, nós já sabemos pelo menos aonde procurar, e como procurar, e qual profissional. E também vamos encontrar um outro obstáculo, se o senhor me permite, eu vou ser bastante honesto agora em falar. A pouca formação dos odontólogos, dos seus colegas. Sim. A qualificação, infelizmente, não está aberta para todos, né? Não. Ou nem todos querem ter o acesso, ou não têm o acesso, né? Por desconhecimento e por insegurança. Porque a quantidade de pessoas, Tancredo, é de 80% a 90% da população adulta precisa de um equilíbrio. Evidentemente, nem todos têm dor, tá? Mas dificilmente você vai encontrar alguém com labirintite, enxaqueca, que um dentista não resolve sem dar uma gota de medicamento sequer. Pois é. Tá? Isso revoluciona todo o tratamento de dor. É necessário que as pessoas tenham essa consciência. Tá um barato poder atuar nesse processo, porque dor é algo que incomoda mesmo. Tira pessoas do convívio da sociedade. Sim. A ponto de, às vezes, falar ou, pior ainda, tentar suicídios. Doutor, não é só a pessoa que sente dor que é prejudicada. A família toda. É todos aqueles que família, convivem. Trabalho. Todos aqueles. São refletem nessas ações, desqualifica as pessoas, né? Afasta do convívio social, enfim, são diversas situações. Agora, graças a Deus, nós temos acesso a essa informação, sabemos aonde procurar, sabemos qual profissional nos dá essa bagagem que ele gentilmente nos oferece, né? E principalmente a partir do momento que ele tem a boa vontade de se informar. Isso é muito importante. O profissional que não se acomoda, né? Isso é muito importante. Infelizmente, são poucos, né? E nós temos o privilégio de ter aqui conosco um colaborador da sua importância, e principalmente daquele que se qualifica, como o senhor nos trazer essa informação. Não só para todas as pessoas que sentem dor, mas também para os seus colegas, né? Exatamente. Um alerta para onde eles podem procurar, com quem eles podem conversar a respeito e procurar a qualificação. Doutor, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Nosso tempo passa rápido, embora hoje nós tivemos um tempo um pouquinho maior para conversar sobre esse assunto, mas aguardamos o seu retorno o mais breve possível, tá? E muito sucesso lá na sua clínica, e também distribuir esse conhecimento que o senhor buscou e também tem se qualificado cada vez mais. Obrigado, Tancredo. Sucesso, sempre. E daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo.